Olá! Convidamos você para uma conversa sobre possibilidades de leitura de uma fotografia de Mário Cravo Neto, presente na exposição Espírito Sem Nome, em homenagem ao artista. Com curadoria de Luiz Camilo Osório e assistência de curadoria de Mariana Newlands, a exposição apresenta aproximadamente 250 fotografias do acervo do MS, além de esculturas, cadernos ilustrados, cartas e fotografias de tiragens originais do artista, entre outros, oriundos do acervo do Instituto Mário Cravo Neto. A imagem sem título, da série Laroyer, foi realizada na década de 1980, em Salvador, Bahia, durante um período em que o artista produziu fotografias com temáticas relacionadas ao candomblé e ao catolicismo. Na exposição, a fotografia está impressa na medida de aproximadamente 49 por 60 centímetros, mas também faz parte do livro Laroyer, que leva o mesmo nome da série, lançado em 2000. A palavra escolhida por Mário Cravo Neto para nomear a série e o livro é uma saudação ao orixá Exu. Laroyer, ou Laroyer Exu, pode ser traduzida como Salve Exu. O uso mais comum acontece em rituais de candomblé e umbanda. A expressão é da língua iorubá, falada no Togo, Benin e Nigéria. Nessa série, Mário Cravo buscou, a partir de sua interpretação, representar as pessoas, objetos, animais, ambientes e paisagens através de elementos da religiosidade e do cotidiano de Salvador. Nas imagens, podemos pensar que o fotógrafo procura, ou encontra, Exu em suas observações e deslocamentos pela cidade. A fotografia escolhida possibilita muitas leituras. Vamos explorar algumas delas? À primeira vista, o que chama a sua atenção? Você consegue identificar qual é esse espaço? Quantas figuras humanas você vê? E quantas pessoas há na imagem? O que faz a pessoa na imagem? A fotografia foi feita na Casa dos Santos, ambiente anexo à Igreja da Ordem Terceira Secular de São Francisco, no Pelourinho, em Salvador, Bahia. Na imagem, encontramos diversos elementos. Para citar alguns dos principais e nos aproximarmos da fotografia, podemos apontar à direita, em primeiro plano, um homem de costas. Ao fundo, a escultura de Santa Margarida de Cortona e à direita, a imagem escultórica de São Luís de França. Embora não consigamos ver São Luís por inteiro, podemos identificar os elementos característicos da representação desse santo. Em sua mão direita, vemos um ostensório, que é uma peça ritual feita para abrigar a hóstia, e na esquerda, um coração vermelho. O fotógrafo, ao trabalhar a construção da imagem, optou por evidenciar os contrastes, deixando bem marcadas as diferenças entre as áreas claras e escuras. A luminosidade do ambiente, no momento do clique, colaborou para esse efeito, além do papel fotográfico utilizado, o cibacromo, que realça as cores. Essa estética pode ser comparada, dentro do repertório da história da arte ocidental, às soluções presentes nas pinturas barrocas, que foram realizadas em sua maioria no século XVII. Essas pinturas utilizavam fortes contrastes entre claro e escuro, como estratégia para trazer dramaticidade às imagens. Outras características que podem ser reconhecidas em obras de arte barrocas e que também estão presentes nesse trabalho são tons que aludem à cor dourada, que se relacionam ao uso do valioso ouro nas decorações das igrejas barrocas e rococó, além de formas que remetem a ondas e espirais, presentes no vocabulário daquele período. O dourado podemos encontrar na tonalidade criada pela luz que banha o ambiente e recai sobre as colunas, nos ornamentos da parede ao fundo das esculturas e no brinco do homem retratado em primeiro plano. Já as formas ondulantes podem ser percebidas nas volutas, elementos decorativos em forma de espiral presentes nas paredes. Também podemos imaginar que as linhas que vemos no braço do homem parecem formar desenhos, linhas curvas que acompanham os músculos modelados pela luz do ambiente. Em paralelo, o braço da santa também aparece banhado pela luz, mas com efeito difuso, que nos faz perder os detalhes do membro, compondo com a coluna ao lado direito as áreas mais claras da fotografia. Mário Cravo Neto e o escultor da imagem de Santa Margarida de Cortona, que não sabemos quem foi, têm em comum terem produzido imagens para contemplação, seja para adoração no ambiente da igreja, no caso do escultor, seja para exposição no ambiente de um museu ou em um livro, no caso de Mário Cravo Neto. Qual você acha que é a diferença entre ver a imagem da santa na igreja e vê-la representada nessa fotografia? E em relação à fotografia,
Qual você acha que é a diferença entre vê-la no livro e em um museu? A presença de Santa Margarida de Cortona, nessa obra de Cravo Neto, pode nos fazer pensar sobre a ideia de sofrimento e sacrifício como caminho para a redenção na tradição católica. A história da santa nos conta que ela viveu com um homem e teve um filho seu sem ser casada. Um dia, Margarida se depara com o cadáver de seu amante ao ser guiada pelo cachorro dele. Essa visão a impacta e significa sua confrontação com sua vida em pecado. Nesse momento, começa a se arrepender das falhas cometidas. Escuta então uma voz de natureza divina que a aconselha a deixar a vida de desvio e buscar os padres franciscanos de Cortona. Depois de 3 anos de penitência voluntária, Margarida tem uma visão na qual Cristo crucificado se dirige a ela. Tradicionalmente, a santa é representada no momento dessa visão. Na fotografia, a figura da esquerda, ao fundo, representa a santa no ato de sua penitência, ao mesmo tempo que contempla um crucifixo de Cristo. Tem em seu braço direito e cintura peças chamadas cilícios, que são faixas ou cintos cobertos de pontas, com que os penitentes envolvem o corpo diretamente sobre a pele, na intenção de feri-la. Na mão esquerda, a santa porta um tipo de chicote, chamado disciplina, com o objetivo de castigar as próprias costas. O peito nu, além de apresentar fragilidade em relação aos instrumentos de castigo, também sugere a falha cometida. Para a moralidade católica, o corpo à mostra costuma ser relacionado a um pecado carnal, e a dor e o sofrimento, aliadas ao arrependimento, podem possibilitar a redenção. As imagens dos santos são para o catolicismo uma importante forma de difundir histórias e crenças, bem como reafirmar os princípios defendidos pela religião. Curiosamente, o homem em primeiro plano, que observa a escultura, também tem seu torso nu, assim como a santa. A mão apoia a cabeça no que podemos pensar ser um sinal de contemplação e reflexão. Os cabelos, com dreads, formam pontas que poderíamos associar à imagem da coroa de Cristo. Essas referências poderiam construir uma relação entre a dor da santa representada na escultura e uma possível dor, física ou emocional, do homem que se encontra dentro da igreja? É possível conceber que a fotografia tensiona a relação entre as influências religiosas de distintas origens, Igreja Católica e Candomblé, indicando ora oposição, ora paralelismo, ora cruzamento entre essas crenças e suas vivências, filosofias e materialidades. Seja no espaço do corpo humano, das práticas religiosas ou, por extensão, da própria cidade de Salvador. Para o Candomblé, é de grande importância o culto aos elementos da natureza, representados pelos orixás. Alguns adeptos, conhecidos como cavalos, incorporam as divindades. Essa relação evidencia a importância do contato imediato com os orixás no presente, ao mesmo tempo que a religião é bastante pautada na ancestralidade. Desse modo, se referencia a um passado assentado e experienciado no presente. Os orixás carregam em si a humanidade, expressa nas personalidades de cada um. Exu é conhecido como mensageiro, que leva os pedidos dos homens aos outros orixás, sendo elemento de comunicação no universo e associado aos órgãos da fala e também às encruzilhadas, lugares onde os destinos se encontram. Comanda o movimento, as trocas e a sexualidade. Como na encruzilhada, que une distintos caminhos e é relacionada a Exu, diferentes mundos se comunicam e coexistem no trabalho de Mário Cravo Neto.